Enquanto prepara seu filho autista Tommy para velejar com seu amigo Greg, Jazz escuta a campainha, mas não há ninguém. Mais tarde, ela chega no porto na Flórida sem Tommy, justificando que ele está na escola e sobe no barco de Greg. Ela encontra o casal amigos de Greg, Sally e Downey, e a amiga de Sally, Heather e Victor, um fugitivo de casa que mora com Greg. Enquanto estão no mar, o vento para e uma tempestade se aproxima. Nisso, eles recebem um sinal de socorro enquanto falam com a guarda costeira. A tempestade naufraga o barco, que faz com que Heather seja tragada para a água. Os outros sobem no barco virado quando a tempestade passa. Eles embarcam em um navio que passa, aparentemente deserto, porém com comida fresca na sala de jantar. Jazz começa a ter uma sensação de déjà vu enquanto exploram o local. Eles encontraram as chaves de Jazz no corredor perto do mural de vidro para Aeolus, nome do barco, que leva Sally a acreditar que Heather também embarcou. Jazz nota que alguém os está vigiando e Victor vai atrás. Ela e Greg continuam investigando e acham escrito em sangue em um espelho "Vão ao teatro". Logo em seguida, ela volta para a sala de jantar e vê que a comida está apodrecendo. Victor entra, coberto de sangue, e tenta matar Jazz. Ela luta com ele e vence atingindo o machucado atrás da cabeça dele. Ela escuta tiros e vai até o teatro. Greg está morto por um tiro. Sally e Downey falam para Jazz que Greg disse que ela atirou nele. Eles a acusam de mandá-los ao teatro. Um mascarado aparece e atira neles pela sacada e persegue Jazz até o deck exterior. Ela luta e desarma o atirador, que diz a ela: "Você precisa matar todos. É a única maneira de ir para casa", antes de cair no mar. Ela breve escuta gritos e vê a si mesma e os outros vivos em cima do barco virado de Greg. Depois de subirem a bordo, Jazz se torna a figura anterior não vista. Ela deixa as chaves caírem perto do mural de vidro e é vista pouco tempo depois. Ela tenta avisar Victor quando ele chega até ela, apenas para acidentalmente machucá-lo com um gancho de parede. Ela foge mais ao fundo no navio e encontra diversas roupas duplicadas do atirador, espingarda e o próprio armário, e uma nota dizendo para matar a todos se embarcarem. Ela pega a espingarda com a intenção de mudar o padrão, mas o atirador, outra Jazz, mata Greg e Downey antes de mortalmente apunhalar Sally com uma faca. A primeira Jazz persegue Sally, que manda o aviso de socorro para o barco de Greg. Jazz se aproxima dela no deck superior, cheio de outros corpos da Sally, e Sally morre pelas feridas. Abaixo delas, a nova Jazz mata a atiradora Jazz. O barco virado aparece de novo e Jazz percebe que o loop começa uma vez que todos estejam mortos. Desesperada para matar e impedir o loop, Jazz coloca as situações do primeiro loop em curso com ela como atiradora. Depois, ela é desarmada na luta no deck e fala para sua dublê matar todos quando retornarem e cai do convés. Ela acorda na praia e descobre que é a mesma manhã. Ela volta para casa e vê pela janela a própria dublê abusar de Tommy com raiva de seu autismo. Prometendo mudar, ela distrai a dublê com a campainha e então a mata. Ela coloca o corpo numa mala e então coloca a mala na traseira do carro e sai com Tommy. Uma gaivota atinge o para-brisa e morre, mas quando ela vai se livrar do animal, ela vê uma pilha de gaivotas mortas. Percebendo que ainda está presa no loop, Jazz se apressa, mas bate no caminhão e Tommy é morto, e a dublê anterior, que a Jazz matou, é vista morta na cena. Na conclusão, a Jazz real está assistindo o acidente. Um motorista de táxi se aproxima e oferece uma carona até o porto. Depois de prometer voltar, ela se junta aos outros no barco de Greg, começando o loop de novo. Triângulo do Medo é um filme de suspense e terror psicológico produzido nos Estados Unidos, dirigido por Christopher Smith e lançado em 2009 e estrelado por Melissa George e Michael Dorman. O filme conta a história de uma mãe solteira que vai em uma viagem de lancha com alguns amigos. Quando são forçados a abandonar o barco, eles são resgatados por um navio, no qual tem a impressão de que alguém os está observando. A intenção do presente contexto, da minha opinião, será especular uma teoria acerca da significação do filme, uma busca pelo seu sentido. Contudo, o cinema é uma arte, e como tal, não precisa necessariamente ser um retrato fiel do mundo real. Na verdade, já se disse mesmo que a arte só existe porque a vida real não basta.
Digo isso porque uma interpretação que se preze não pode querer forçar a arte a sempre ser e funcionar exatamente como o mundo. É preciso, muitas vezes, não exatamente deixar de lado as leis da natureza e a realidade das coisas tais como são. A estética nos ensina que a arte deve possuir um grau de verossimilhança, mas é preciso, sem dúvidas, colocá-las entre parênteses, sobretudo quando se assiste a um filme que se propõe como arte. Seja uma ficção científica, seja uma fantasia, ou mesmo uma comédia romântica. No caso de Triangle, traduzido esdrúxulamente como se costuma em nosso país por Triângulo do Medo, também se faz necessária essa licença poética da ficção em diversos aspectos. Mas mesmo abraçando essa ideia, não significa que não seja possível pensar que haja uma certa lógica ou explicação racional para como as coisas acontecem na tela. Afinal de contas, conforme tentarei mostrar em minha interpretação, trata-se de um filme que, de fato, supõe um campo bastante amplo para as figuras poéticas, as alegorias e simbolismos mitológicos, os devaneios oníricos dos sonhos, conceitos de fundo filosófico e extrapolações de teorias físicas. O que não significa dizer que seja um amontoado de imagens inexplicáveis sem lógica alguma. Para finalizar essa introdução, nunca é demais avisar os desavisados que essa é apenas uma interpretação autoral. Ainda que eu me baseie em certa bagagem teórica de minhas incursões acadêmicas na graduação em física e pós-graduação em filosofia, minha explicação é declaradamente subjetiva. Não espero de modo algum que se concorde com minha visão pessoal sobre o que o filme me parece estar dizendo. Mas, caso você, leitor, tenha sua própria teoria ou ache furos que certamente deve possuir, na minha, sinta-se então mais do que convidado para comentar. De antemão, aviso que Triângulo do Medo provavelmente não é o tipo de filme que agradará àqueles que estão acostumados com finais fechados, isto é, filmes que explicam didaticamente, tintim por tintim, tudo o que querem transmitir, sem que seja necessária reflexão alguma de quem o assiste. Leitor impaciente e aflito por respostas indubitáveis, nem tudo é matemática. Que mal há em de vez em quando fazer uma coceguinha no cérebro? De fato, temos aqui um filme instigante, daqueles que requerem persistência, análises minuciosas e, sobretudo, muita atenção. Não é por acaso que certos acontecimentos são apresentados de determinado modo e não de outro. Eles acontecem tal como são, porque há uma lógica por trás deles. Christopher Smith, o diretor e roteirista do filme, que desde já é uma promessa, convida-nos a desvendar as pistas desse quebra-cabeça em forma de filme. Não quero dizer que não se possa apreciar o filme sem um entendimento mais aprofundado. Ora, é justamente o contrário. É lindo ver os detalhes que o cineasta constrói. As referências filosóficas, estéticas, literárias, os belos travelings entrecruzando os corredores, que por vezes esbarram nas personagens de costas, quase como se fosse sem querer, por vezes as pegam bem de frente, como se as perseguisse em obsessão. A câmera perambula feito um rato em um labirinto, tal qual o labirinto mental de transtornos em que se encontra imersa a bela Jess, protagonista do filme. A ideia de um labirinto confuso parece mesmo confirmada pela sublime forma como a narrativa do filme o leva a uma espécie de refilmar-se a si mesmo no interior de seu próprio enredo. E isso por diferentes ângulos e enquadramentos, ou melhor, diferentes pontos de vista. Uma vez que as leis da física não são plenamente respeitadas, minha teoria parte do princípio de que ali, em algum momento, houve uma distorção do tempo. Mais precisamente o que os teóricos chamariam de uma dobra, uma superposição da dimensão temporal sobre si mesma. Assim, o passado poderia se encontrar com o futuro, passado e futuro relativos, obviamente, o que explicaria, em partes, as desventuras de Jess. Não se trata, contudo, de uma sobreposição circular, mas de uma espiral, no vocabulário de Leibniz, produzindo um paradoxo espaço-temporal com implicações no passar relativo do tempo. Os físicos contemporâneos chamariam o movimento resultante dessa dobra como movimento helicoidal, ou de uma função de forma helicoide. O que isso quer dizer em termos simples? A ordem natural foi quebrada. Os acontecimentos, como se tivessem retornado no tempo, repetem-se, porém continuam a movimentar-se ainda assim no tempo. Classificá-lo meramente como ciclo
é deveras reducionista. Ora, nota-se a multiplicação da matéria, os pássaros, os amuletos, os bilhetes e as próprias pessoas. Isso só seria possível se houvesse uma progressão linear, como o movimento retilíneo de uma linha reta, repetindo ao mesmo tempo a trajetória dos acontecimentos, como um movimento circular uniforme, compreendendo-se assim a definição do movimento helicoidal. Diferentemente do tempo, as referências ao O Iluminado, filme de Stanley Kubrick, são uma constante. O navio fantasma é o próprio hotel. Há nele inúmeras referências: os corredores, o quarto de número 237, o espelho, o machado, o fato de estar vazio, o fato de nele a personagem principal querer matar todos. Tantas referências não poderiam ser em vão. Penso que essa seja, talvez, a pista mais importante do filme, que sugere a insanidade adquirida pela personagem. Isso explica o que teria acontecido com a primeira Jazz. Até seu nome soa parecido com Jack do Iluminado, não?